Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema do vídeo hoje será, vamos abordar a calendarização de março do Futebol Clube do Porto. Vamos falar um pouquinho das jornadas no geral, ou seja, ver a dificuldade que vai ser cada jogo e no final vamos abordar também a antevisão para o jogo da manhã, a análise ao oponente, mas não tão detalhada porque há pouco tempo fizemos uma análise bem detalhada daquilo que o Sporting é com bola, sem bola. Vamos trazer mais umas imagenzinhas, mas nada tão detalhado como da última vez, até porque o Sporting não mudou do dia para, do dia para a noite. Acredito que vai ser até um jogo meio parecido com o que aconteceu da última vez, mas já vamos falar disso mais para a frente no vídeo. Voltando aqui à calendarização, o Porto vai ter então um jogo contra o Sporting para a Taça de Portugal agora amanhã, dia 3 de março. Dia 8 vamos jogar contra o Benfica, uma jornada muito complicada e decisiva para o campeonato. E digo isto decisiva, pode, ou seja, acho que é mais decisivo se o Porto perder do que se o Porto ganhar, porque vamos supor que o Porto ganha o Benfica, ganha o Moreirense e ganha o Braga, por exemplo, ganha os jogos todos para a Liga. Se o Sporting também os ganhar, não foi decisivo no sentido do Porto sair deste mês melhor que o que entrou. Agora o Sporting depois ainda tem o jogo com o Benfica mais para a frente do campeonato e aí sim pode ser decisivo de facto nas contas do campeonato. Acho que o Futebol Clube do Porto, e aqui tem que entroncar uma das questões muito importantes para o Porto poder competir agora nesta fase do campeonato, que foi o excelente mercado que o Vilas Boas, o treinador e a própria equipa de scouting e todas as pessoas que estão ao encargo das contratações fizeram, porque sem esse trabalho de janeiro eu posso-vos dizer que o Porto ia ter que escolher as competições onde ia competir, e daqui vou já dizer que há muitas pessoas que dizem que o Porto não devia de competir na Liga Europa, que devia se focar no campeonato. Eu sinceramente acho que não. Acho que o Porto tem equipa para tentar ganhar a Liga Europa e para tentar ganhar o campeonato. Eu sei que ao desgastar a equipa numa alta competição como é depois dos oitavos na Liga Europa, e olhando principalmente para o sorteio do Futebol Clube do Porto, onde vamos ter o Nottingham Forest, em princípio, se passarmos agora do Stuttgart, o Stuttgart é uma equipa muito forte taticamente, tecnicamente, fisicamente, ou seja, as equipas da Bundesliga têm muitos poucos aspectos ou muitos poucos aspectos negativos no seu jogo, ou seja, são equipas difíceis de ganhar e equipas difíceis de bater, e por isso mesmo, olhando a dinâmica da Liga Europa, que depois o Porto provavelmente vai apanhar o Nottingham e depois o Aston Villa e talvez na final ou o Braga ou o próprio Lyon. É uma Liga Europa muito complicada de se ganhar, mas olhando para nós, quem nós somos, o Futebol Clube do Porto, aquilo que já ganhamos e aquilo que queremos ganhar no futuro, acho que não podemos dar nenhuma competição destas como perdida. E agora aqui é que eu vou entroncar a questão do mercado e que eu acho que é muito importante. Ou seja, se nós não tivéssemos contratado um Fofana, um Terem Moffi, um Tiago Silva e um Pietruszewski, apesar do Pietruszewski não estar disponível para a Liga Europa, continua a ser muito importante e vocês têm que pensar um bocadinho porquê. Porque assim o Porto consegue meter, vamos supor, o Borja Sainz ou o PP a titular na Liga Europa num jogo de alta intensidade para ele poder ter realmente impacto, e depois, passado 3 dias, vai jogar o Petruszewski e vai trazer exatamente o mesmo impacto, ou há quem até goste mais do Petruszewski do que o Borja, por exemplo. Portanto, a equipa não vai ficar desfalcada no campeonato por tentar competir na Liga Europa, certo? E é por isto que eu acho que o Farioli tem feito uma gestão muito boa, porque o Porto, por exemplo, pode jogar com Gabri Veiga e Frolt na Liga Europa e depois se jogar com o Fofana e Rodrigo Mora no campeonato não se vai sentir muita diferença. Essa é a realidade. E isso é aquilo que eu acho que transforma o Porto este ano num Porto realmente competitivo. O trabalho do mercado do verão já tinha sido excepcional, todas as compras, o Fraúl, o Bednarek, o Kiver, a maneira como a defesa está trabalhada, incrível, mas depois olhamos aqui para o calendário e pensamos, se o Porto não tivesse feito as contratações que fez agora no inverno, o Fofana, o Tiago Silva, o Petruszewski e, hum, e o Moffi, ou seja, o Moffi para mim, eu atribuo-lhe ainda uma importância extra, principalmente pelo simples facto do o Porto ter ficado sem o Samu, já depois do Terem Moffi ter chegado, ou seja,
O Porto ter é sempre a ideia de ter três avançados no plantel, parecendo que não é muito bom porque a equipa calha ter um avançado lesionado e consegue dar resposta, e os avançados, parecendo que não, olha, os nossos avançados este ano estão com um azar imenso, os dois com rupturas de ligamentos, e ainda por cima são lesões que não conseguem mais recuperar numa época, é muito complicado. Portanto, olhando para isso, e agora para as deslocações, vamos falar um bocadinho. O Stuttgart já falámos, uma equipa que vai ser muito difícil de bater e vai nos obrigar a níveis de intensidade muito elevados. O Moreirense, que eu acho que até vai ser o trabalho que eu vou fazer no curso do Porto, é uma equipa que tem um modelo de jogo muito positivo, eu gosto bastante. É uma equipa que tem diferentes ritmos na mesma posse de bola, é uma equipa que procura jogar muito lento nos centrais, meio que tocar à flauta para adormecer a cobra e depois acelerar rápido, seja com o Dinis Pinto, seja com o Travassos. Uma equipa que está muito bem trabalhada, tem jogadores bons para fazer esses passos longos para depois ferir com altas velocidades na transição ofensiva. Depois lá está desse processo de adormecimento. Mas lá está o Porto este mês, mais do que em qualquer mês, tem que ter capacidade de ter bola, de querer bola e de não deixar os adversários ter bola, porque mesmo o Braga do Carlos Vicens, que fecha o mês de 22 de março, é uma equipa que, se tiver bola, vai ser sempre muito perigosa. E se o Porto tiver a capacidade de ganhar os duelos, ficar com bola, descansar com bola, fazê-los correr atrás dela, estas equipas, inclusive é o Sporting, eu acho que o Sporting, o verdadeiro antídoto para uma pessoa jogar contra o Sporting, ou seja, nós só temos que pensar assim: qual é que é a maior valência deles? A maior valência deles é ficar com bola, ou seja, é o ataque organizado, é conseguir se instalar no meio campo adversário. Como é que uma pessoa contraria isso não baixando linhas? Eu acho que o Porto, por exemplo, contra o Sporting e contra o Braga, deve evitar ao máximo defender em bloco baixo, porque são equipas que em ataque organizado e no último terço têm muitas valências, têm muitas mecânicas, têm jogadas padronizadas ou não, ou instintivas ou não, mas que levam a ter muito impacto e com um grande volume durante o jogo. Olhando a estas características individuais das equipas, individuais barra coletivas das equipas adversárias que o Porto vai apanhar, o Porto este mês tem que querer ter bola. Não pode baixar linhas, tem que querer ter bola, tem que ser mandão, tem que ser protagonista, tem que ser imperial nas suas ações, ou seja, não pode permitir que os adversários tenham sequer algum momento no jogo, porque aí o Porto está sujeito a sofrer. E vamos ser sinceros, o Porto, se conseguir ter, ou seja, se conseguir ser mandão, ter energia para pressionar como tem tido, conseguir ser muito concentrado durante os 90 minutos, fisicamente eu não vejo nenhuma destas equipas a ser superior à do Porto, seja em estatura, seja em intensidade, seja em corridas intensas por 90 minutos, seja em duelos aéreos, seja em duelos pelo chão. Ou seja, a nossa equipa é uma equipa que, se tiver a toque de caixa, é muito difícil de ser parada, na minha opinião. Se conseguir manter os níveis de intensidade altos, é mesmo muito difícil de parar o Futebol Clube do Porto. E por estes motivos, eu acho que o Porto ter esta capacidade e nem é só ter a capacidade, é querer de facto ser mandão, vai poder o Porto de facto deixar tranquilo, porque vamos supor que o Porto começa ou seja, a dar a vantagem aos adversários, ou dar o protagonismo aos adversários, e corre mal com o Benfica, corre mal com o Sporting, depois vai querer alterar as coisas e vai ser, acho que é mais complicado de mudar o chip. Ou seja, nós como Porto estamos em primeiro e temos que querer pelo menos ter o controle do jogo, e ter o controle do jogo contra um Sporting, eu contra outras equipas até percebo. Vamos ficar com bola, por exemplo, contra uma equipa que não produz nada bem em ataque organizado, como é o caso até do Benfica, que tem melhorado um bocado, mas não é uma equipa forte no ataque organizado, eu até percebo. Mas a verdade é que o Porto tem que querer ter a bola, e o Sporting, eu pelo que percebi da conferência de imprensa do Rui Borges, é uma conferência de imprensa que nos diz muito e que nos diz que ele respeita muito o Porto, respeita muito as ideias do Porto, que apesar do Porto ser muito consistente defensivamente, tem muitas ideias bem trabalhadas e que são difíceis de parar. São aquelas tais, aquela tal lei do terceiro homem, aquelas tais apoios interiores, as triangulações por fora. O Porto faz muita coisa bem, portanto, acredito que vai ser um jogo muito amarrado. O Maxi não vai ter aquela liberdade de funcionar quase como um extremo,
ou seja, vai ter uma dupla missão e quando tem uma dupla missão já não se pode dedicar só e meramente ao ataque e já se desgasta muito mais em plano defensivo. Depois a própria escolha do extremo esquerdo não pode ser o Pote, porque o Pote depois não acompanha defensivamente e o Porto consegue criar superioridade numérica com a incursão de lateral. Portanto, acredito num extremo que tenha que ter capacidade de baixar. Da última vez foi um Trincão, não acredito que seja o Trincão. Talvez o Trincão vai jogar a 10, pode sente e depois talvez jogue na esquerda o Luís Guilherme, por exemplo, é capaz. E na direita o Katame, vamos ver como é que o Sporting se vai apresentar. Mas eu, principalmente olhando agora para a equipa do Porto, acredito que o Porto neste mês essencialmente precisa mais de um jogador mais que qualquer outro, que é do Terem Moffi. O Denis Gul nota-se claramente que ainda está num estado verde, principalmente em termos de confiança, em termos de assumir o peso da camisola. O Denis Gul sente muito o peso da camisola e parece que quer provar o seu valor e está muito focado nisso e acaba por isso pressiona de tal forma que não lhe consegue dar ajudar a ter rendimento. E o Terem Moffi, por outro lado, apesar de ainda não ter condição física, apesar de ficar cansado com 15 minutos dentro do campo, é um jogador que dá para ver que faz a diferença, é um jogador que sabe ir ao choque, é um jogador que tem frieza, sabe se posicionar dentro da grande área, tem faro de golo, consegue perceber onde é que a bola vai cair e esse tipo de características são muito importantes para o Porto nesta fase, ou seja, o Porto este mês não vai ter muitas mais chances com o adversário. É impossível. Ok, se calhar talvez no jogo do Moreirense, se o Porto se comportar bem, porque tudo depende no meio destes jogos todos complicados, no meio de tanto desgaste físico, não sabemos como é que o Porto vai estar. E basicamente é isso. Agora, olhando, ou seja, se olharmos para os adversários e olhando para as chances que o Porto vai criar, nós temos que ter um avançado que, nas poucas que conseguirmos lá meter, que as consiga fazer golo. Não pode hesitar, não pode pensar que não tem confiança, não pode. Neste momento da época, não dá, tem que ser tranquilo, frieza e mete a bola lá, na esquerda, na direita, no meio, tranquilo e faz golo. Não é preciso aquilo, ninguém vai matar ninguém, não é o fim do mundo. Ok? E eu acho que o Denis Gould, pronto, não está naquele ponto ainda de jogar. Precisa, na minha opinião, o Moffi vai trazer muito mais coisas ao Porto. E acho que isso é muito importante. E basicamente é isso, pessoal. A outra coisa que não nos pode acontecer, e a vinda do Tiago Silva eu percebi e faz sentido, mas ao mesmo tempo o Porto ficou um bocado careca, eu vou-vos explicar num sentido. Ou seja, o Porto só tem um central muito forte na marcação, muito forte nas bolas aéreas, muito agressivo, bom a defender em bloco baixo, e esse central chama-se Bednarek. Se o Bednarek, ou seja, na minha opinião, se nós tivéssemos um central sem ser o Tiago Silva, que fosse também agressivo, também forte na marcação, também bom a defender em bloco baixo, até podia não ser tão forte tecnicamente ou de passe, o Porto estava mais protegido caso houvesse uma lesão do Ian Bednarek. Se o Bednarek se lesiona agora no final da época, o Porto está a entregar a bicharada, porque o Kivior e o Tiago Silva são dois centrais que não se complementam em termos de perfis. Dois centrais com muito boa técnica de passe, com muito boa visão de jogo, que defendem bem, mas por exemplo o Tiago já não consegue ser muito agressivo. O Kivior não é o central, é agressivo, mas não é aquele central como é o Bednarek de meter ordem na defesa. E olhando, se acontecer uma lesão ao Bednarek, o Porto vai ter de facto um mês muito complicado e se calhar vai hipotecar mesmo parte dos títulos, porque sem o Bednarek, sem o patrão da defesa, que eu, para mim está a ser o melhor defesa da liga, vai ser mesmo muito complicado. Portanto, pessoal, daqui a nada vamos então analisar o Sporting em vídeo. Espero que estejam a gostar. Não se esqueçam de dar subscribe aqui no canal. Eu ultimamente não tenho estado tanto presente por causa do curso Futebol Clube Porto. Também é um curso de curta duração, quero-me aplicar ao máximo. Estou a estudar trabalhos e ver como é que vou depois desenvolver o meu. E basicamente é isso, pessoal. Também subscrevam o meu Patreon, que não se esqueçam que me ajuda imenso. Um forte abraço e até já. Falando aqui um bocadinho dos 11 titulares, pessoal, as dúvidas para o jogo serão o Martim e o Tiago Silva, sendo que o Martim já tem mais, já treina de forma condicionada com a equipa, o Tiago Silva ainda não. Tendo em conta esse aspecto, acho que a equipa vai ser o Zaidu, o Kiber, o Bednarek, o Diogo Costa e o Alberto Costa. A médio defensivo, acredito no Pablo Rosário. A minha maior dúvida vai para os médios centros interiores,
sendo que ao mesmo tempo não tenho, porque eu gostava de ver Fofana e Frolt, por exemplo, apesar do Gabriel Veiga estar numa excelente forma, mas eu não acredito que isso vá acontecer, porque depois nós não temos as mesmas características no banco. Quando o Frolt estiver cansado, não conseguimos dar aquela energia extra na segunda parte, ou se o Fofana for titular, ou mesmo, certo? Ou seja, o Porto quer ter um jogador que consiga ser um dínamo, que consiga ser uma fonte de energia, uma fonte de intensidade, para conseguirmos, em certos momentos do jogo, ir atrás dessa mesma intensidade. Portanto, seja no momento defensivo, seja ofensivo, seja a transportar a bola, seja como for. Portanto, Rosário, na minha opinião, vai ser Rosário, Frolt e Veiga. Depois, na frente, é a minha maior dúvida, mas eu, para mim, vai jogar ou Terem Moffi ou Rodrigo Mora. Eu acredito aqui em algo diferente, ok? Neste jogo. E na esquerda vai jogar, ou seja, não vai jogar Pietruszewski, não acredito, vai jogar PP na esquerda e William Gomes na direita. Eu acredito que vai ser esta a equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, vou explicar porque é que eu acho que o Mora não pode jogar a médio centro, e eu já expliquei isto algumas vezes, mas eu vou voltar a explicar. Ou seja, o problema do Mora não é que ele não seja dedicado e que não tente defender baixo como de forma, ou seja, 100% dedicado, não é isso que eu estou a dizer. Agora, as características naturais do Mora, e para defender esta zona do campo, que é uma zona central, é uma zona de baliza, é uma zona de remate, é uma zona de perigo, as características naturais deste jogador, físicas, convém ser um jogador de estatura elevada, convém ser um jogador forte defensivamente, forte no preenchimento dos espaços, forte na defesa, no tipo de defesa à zona baixa, porque é um tipo de zona onde não podem haver erros, onde não podem haver falta de timings nas interseções, onde não podem haver falta de antecipação de forma a ganhar espaço para depois ferir na transição ofensiva, leitura nas segundas bolas, a percepção de onde vai cair a segunda bola para conseguir aliviar ou para conseguir depois ligar um contra-ataque. Portanto, esta posição aqui, por isso que quando joga o Fofana e o Frolt, às vezes a meio do jogo, quando acontece momentaneamente, ou sei lá, por exemplo, se tiver Rosário e Fofana, o Porto a defender em bloco baixo é impermeável, é muito difícil dos jogadores conseguirem entrar nesta zona, e estes jogadores são muito agressivos, são de passada larga, conseguem encurtar muito rápido, conseguem impedir remates, porem-se à frente da bola, cobrir muita baliza, ou seja, é quase como se pensarmos nos matraquilhos. Quando estamos a defender nos matraquilhos, os bonecos têm todos a mesma altura, não é? Mas se houvesse lá um boneco que fosse mais baixo que os outros, a defender, esse boneco ia ser inútil. Ou seja, estão a entender o que eu estou a dizer? Porque, reparem, enquanto que o Fofana abre as pernas e cobre isto e isto, o Mora, por mais que ele queira, não consegue cobrir a mesma zona do que cobre o Fofana ou o Frolt. Por isso que eu digo, ou mesmo o Gabriel Veiga consegue defender aqui e recuperar muitas bolas. Ainda no último fim de semana ele recuperou imensas bolas no nosso meio campo, porque é um jogador que tem essa capacidade física, essencialmente. Se o Moura tivesse 1,85 m, com certeza que ele também ia conseguir defender nesta zona do campo. Não é uma coisa que ele não queira, e ele quer, até fica frustrado, eu reparo, isso até o deita abaixo, mas é o que é, o modelo de jogo passa por isto. Por isso que eu digo, o Mora não acredito que seja titular nesta posição, acredito até que possa ser titular nesta posição aqui, porque é a primeira mão da Taça de Portugal e acho que isso faz muita importância. Portanto, acho que o Porto vai se apresentar muito assim. Não acredito que o Porto vá querer baixar muito e dar a bola ao Sporting e meter-se nesta situação, porque aconteceu no último jogo contra o Sporting, quando o Porto ficou a ganhar e depois baixou linhas e deu a iniciativa toda. O Sporting foi quando conseguiu criar o máximo de chances possíveis no jogo, ou seja, criou mais naqueles 10, 12 minutos do que no resto do jogo. Por isso eu, se fosse o treinador do Porto, tentava optar com que a equipa não tivesse baixa em nenhuma das vezes no jogo, ou tentar não estar baixa nunca, porque o Sporting, tendo bola, indo para cima, metendo o Maxi como extremo, aqui o quadrado no meio campo, fica muito complicado. Em relação ao 11 do Sporting, eu acho que o Sporting vai ser igual a si próprio, com isso quero dizer o quê? Ilman, Morita, Gonçalo Inácio, Diomandé, na direita o Fresneda com um papel mais de equilíbrio defensivo, na esquerda o Maxi Araújo com um papel de mais preponderância ofensiva. Depois vamos ter o Trincão a 10, o Catame na direita e o Luís Guilherme na esquerda. Porquê o Luís Guilherme?
porque o Luís Guilherme tem esta capacidade de jogar e de triangular bem com o Maxi Araújo, tem a capacidade de ir dentro, tem a capacidade de fazer diagonal, tem a capacidade de ganhar a linha de fundo. O Pote também tem muitas armas, mas depois, no momento que perde a bola, o Luís Guilherme tem velocidade para recuperar a posição defensiva, tem pulmão para conseguir acompanhar o lateral do Porto, é um jogador bem mais físico, é um jogador que já esteve na Inglaterra a treinar e ganhou, de certeza que bebeu esse lado físico e energético do jogo. Portanto, acredito muito eu, vai ser Soares, Catamo, Luís Guilherme, Trincão, Morita, Yulman, Inácio, Diomandé, Fresneda e Maxi Araújo. Eu acho que o Sporting vai ser igual a si próprio e não vai rodar muito. Já vi algumas pessoas a dizerem que acham que os treinadores vão rodar. Eu sinceramente acho que não, porque o jogo pode ficar decidido na primeira mão e estamos a falar numa meia final que pode ser basicamente a final da Taça de Portugal, porque o jogo ou seja, a final da Taça, com certeza que vai ser um jogo de dificuldade mais baixa, seja para o Porto, seja para o Sporting. Olhando a isso, acho que o Porto e o Sporting nesse aspecto vão olhar para este jogo com muita seriedade e vai ser um jogo sem dúvida muito amarrado, um jogo em que o Sporting não se vai pendurar muito ou seja, no ataque organizado. O Sporting normalmente contra equipas de dificuldade mais baixa mete a carne toda no assador. O Maxi projeta-se, muitas vezes até o Fresneda também se projeta. Isso acaba por fazer aqui uma linha quase de 5 ofensiva, com os dois laterais, ou seja, os dois médios, só o Yulman é que fica a dar equilíbrio, e o Sporting muitas das vezes na Liga Portuguesa apresenta-se assim, com muita fluidez entre linhas, sempre com muitas tabelas. Mas contra o Porto eles não podem fazer isso, porque sabem que se o Porto, que é muito forte, seja a defender em bloco, seja a defender em bloco médio, bloco baixo, seja a pressionar homem a homem no campo adversário, se eles falham um passe por algum motivo, porque o Porto defende bem e dificulta os passos aos adversários, o Porto pega, lança um contra-ataque e aqui está o William Gomes, aqui está o PP. Se aqui tiver uma hora, está uma hora. Se aqui tiver o gol, está o gol. Se aqui tiver um off, está o off. E o Porto pensa numa situação de 3-2. E o Sporting não quer isto. Porque o Sporting sabe que o Porto está talhado para encontrar estes momentos no jogo. Encontra contra qualquer adversário. E isso deixa o Rui Borges reticente e diz assim: nós pomos 70% da carne no assador. Mas contra o Porto só vamos para 40%. Porque se pusermos a carne toda de uma vez, a carne vai queimar contra o Porto. Estão a entender o que eu quero dizer? Assim, numa comparação um bocado estúpida. Portanto, o Sporting contra o Porto, é por isso é que o jogo se torna amarrado, por isso que muitas pessoas dizem: o jogo não prestou, o futebol jogado foi quase nulo, porque as pessoas não conseguem perceber que os treinadores, antes de quererem e querem ganhar, não querem perder, e o jogo começa por estar tudo equilibrado. A tua equipa tem que se sentir equilibrada defensivamente para ganhar confortabilidade para depois ir em busca da vitória. Se tu pões a tua equipa descomprometida e a dizer: vamos para cima deles, está bem, o jogo começa, o Porto recupera, pum, marca um gol no contra-ataque. Começas a olhar para o treinador e dizer: este gajo é um otário, já nos fez aqui sofrer um golo só por causa da estratégia. E o futebol é assim, os jogadores são assim, estão sempre a criticar o treinador para dentro ou a elogiar, e o futebol é muito assim, ou seja, os treinadores primeiro têm que proteger a equipa e depois sim têm que encontrar forma de encontrar debilidades na equipa do adversário. Portanto, olhando a isto, acho que o Sporting não se vai descomprometer completamente defensivamente. Se o Maxi, vamos supor que o Maxi vai subir para dar a largura do lado esquerdo, o Yulman já vai baixar para o meio dos centrais, com o Fresneda vai formar uma linha de 4, o Morita fica a dar os equilíbrios, já vamos se calhar ver uma linha de 5 com o Catamo na direita. Vamos supor o Trincão aqui entre o Catamo e o Soares e o Guilherme e o Maxi. Ok, vamos ver se calhar um 4-1-5, talvez com o Yulman uma posição híbrida, tanto a baixar para os centrais como depois a dar o equilíbrio consoante o Morita vai subindo, mas sempre com atenção com os movimentos de ruptura do Porto. Esta zona não pode nunca estar muito exposta. Portanto, vai ser um jogo muito disto. Se o Porto ganhar os duelos, se o Porto ganhar as primeiras bolas, se o Porto ganhar na intensidade e na energia, vai ser um jogo mais fácil para o Porto, porque o Porto tem esta maneira de mudar a velocidade do jogo com alguma facilidade. E o Sporting, a maior força do Sporting é quando se instala em meio campo adversário e consegue manter aquela fluidez toda posicional, ou seja, quando há movimento de ruptura do Luís Guilherme, o Soares vem em apoio,
o Trincão vai dentro, tabela, depois o próprio Morita entra, quando há esta troca toda para haverem jogadas associativas na equipa leonina, a equipa leonina é muito forte, seja a variar flanco, ou seja, a equipa do Porto tem que estar muito concentrada no sentido de encurtar rápido, fechar rápido aqui, depois, quando a bola calha de entrar nesta zona, muita atenção a fechar os espaços. Não é como o Francisco Moura no jogo do Casa Pia, que a bola passou-lhe aqui e ele nem se lembrou que podia estar um homem em costas. Estas situações têm que estar todas. O Porto tem que estar muito, muito concentrado para jogar contra o Sporting. Mas depois, lá está, o Porto, se tiver a capacidade de convidar o Sporting a subir, a pressionar, se quase que lhe entrar na cabeça, o Sporting morder o isco e o Porto depois conseguir acionar estes espaços, é que depois o Porto também com bola é muito difícil de bater, como vocês sabem. O Porto com bola depois vai dentro, o lateral, depois este espaço bem aproveitado pelo extremo, depois o extremo vem buscar, depois o lateral já faz uma ruptura, a bola não entra, depois faz o interior uma ruptura, a bola não entra, o central já fica distraído porque já vê tantas rupturas e a bola nunca entra, depois o 9 faz uma ruptura e a bola entra e ele está a dormir, e estas coisas o Porto faz todas muito bem. Portanto, vai ser um jogo muito rico, vai ser um jogo do melhor ataque contra a melhor defesa, um jogo com duas jogadas, duas ideias em ataque organizado muito ricas, duas equipas bem trabalhadas na bola parada, duas defesas muito sólidas, com boas ideias. Portanto, estou ansioso para ver o jogo, pessoal. Se tiverem gostado desta antevisão, não se esqueçam de dar subscreve no canal do YouTube, comentem a vossa opinião sobre o 11 do Porto, o 11 do Sporting. E agora, para verem a análise em vídeo, já sabem que tem que ser no Patreon, maltinha, para também as pessoas que me ajudaram também terem algum sentido de exclusividade, porque é mesmo assim que as coisas funcionam. Espero que tenham gostado do vídeo e um forte abraço, pessoal. Fui!